Olha aí, gente, estamos de novo, o Movimento Empreendedor está aqui comigo, Asla e Marcelo voltaram, hoje nós vamos trabalhar, tá? A última vez que eles estiveram aqui, a gente conversou, falou de evento, né? Mas hoje nós viemos aqui para trabalhar, para levar até você ferramentas importantes. Mas antes da gente trabalhar, Marcelo, vocês participaram de um evento muito bacana, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, só para a gente dar um respaldo para a audiência aí, né? Onde foi o evento? Bom dia, Anderson, bom dia a todos, Asa. Então, a gente se reuniu nessa, digamos, turnê, né? Para ir em São Paulo, no Citibank Hall. O nome do evento era Powerhouse 18. Um evento muito interessante. E como eu te falei semana passada, a gente tem que procurar participar de grandes eventos, de tudo que está acontecendo no Brasil de forma grande, de forma consistente, de exemplos de empreendedorismo maiores que tem, né? São pessoas bilionárias, empreendedores bilionários. E aí a gente foi ver esse modelo, que é um modelo novo, inclusive, que é como se fosse uma aula, né? O Asa daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre o modelo. E foi muito gratificante, muito interessante. A gente trouxe muito conhecimento, né? Eu, particularmente, trouxe, inclusive, muita coisa para os meus empreendimentos. Olha, legal. Isso foi muito legal. Eu tive certeza do caminho que eu estava escolhendo nos meus empreendimentos. Bacana. Isso também é muito importante. E o objetivo do Movimento Empreendedor de estar lá, tinha mais 2 empreendedores com a gente, é exatamente esse. É de poder trazer todo esse conteúdo, todo esse tipo de informação e modelo para a nossa cidade. É em menor escala? É, mas quem disse que não pode ser feito? Deve ser feito. Aliás, né? A gente até espera que aconteça, né? Porque o formato é sensacional, né, Ângelo? O formato é muito bacana, né? Bom dia, Anderson. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo. Bom, o Powerhouse 18 porque foi a segunda edição. A primeira edição foi em 2017, um evento que foi pensado e idealizado pelo Flávio Augusto e pelo Carlos Wizard. Flávio Augusto, fundador da WhatsApp, hoje dono do Orlando City Futebol Clube, lá na Flórida. E o Carlos Wizard, da Wizard, Mundo Verde, e também sócio do Flávio na WhatsApp. E a gente, foi no final do ano que a gente descobriu, por acaso, apareceu uma propaganda, porque eles só trabalham, inclusive isso, eles só trabalham marketing digital. Todo o investimento de marketing do evento é 100% voltado ao marketing digital, não tem televisão. Que é uma tendência bastante nova, né? Exatamente, trabalhando a inovação e o futuro. Legal. Não tem televisão, não tem rádio, não tem mídia offline, é mídia digital. Então eu vi uma propaganda, comentei com o Marcelo, falei, Marcelo, é pra gente começar 2018 com foguete, meu irmão, lá em cima. E a gente foi lá, foi bem bacana, porque eles trouxeram um conceito americano de evento, ou seja, primeiro que é em São Paulo, e reuniu mais de 4.000 pessoas. A plateia tinha mais de 4.000 pessoas, a gente até brincou falando que era o Maracanã do empreendedorismo. Tudo de São Paulo é superdimensionado, né? Não tem jeito. Exatamente, só que o mais bacana é que era o Brasil inteiro lá, tinha os 4 cantos do país dentro do evento. Todo mundo representado, né? Cara, tinha Nordeste, tinha Paraná. Sul, tinha Centro-Oeste, tinha Sudeste pra caramba, justamente pela proximidade. E um evento de 7 horas ininterruptas, onde você fica sentado no Citibank Hall, num auditório gigantesco, e aí você tem um formato de aula, wrap-up, que é um formato que eles debatem com outros... Discussões internas, exatamente, né? Discussões internas sobre os temas de cada aula, onde alternava as aulas entre o Flávio Augusto e o Carlos Wizard, e depois empreendedores de sucesso hoje no Brasil, e até com renome internacional. De várias áreas. De várias áreas, exatamente. Cada wrap-up falava de algum tema que está bombando no momento, desde o empreendedorismo digital até, por exemplo, o poder de negociação. Bacana. Então, assim, foi um evento de muito conhecimento e que passa cases. Inclusive, o Flávio diz isso no evento. Aqui eu não vou passar teoria para vocês. Eu vou trazer cases de sucesso, histórias de sucesso empreendedoras, para que vocês possam absorver o máximo possível. Inclusive, ele falou uma coisa muito interessante, que a gente também quer trazer isso para Teresópolis, que é o modelo real. Ele falava assim, tudo que eu vou falar aqui não é uma verdade absoluta, é a minha verdade, a verdade que deu certo, a verdade que eu usei nos meus negócios e tive sucesso. Inclusive ele define o empreendedorismo como empreendedorismo não tem fórmula. Não existe. Você tem comportamento, ele é um comportamento onde você deve seguir esses comportamentos, mas não necessariamente ferramentas. Exatamente, mas não necessariamente as suas ferramentas. Foi até legal você ter utilizado essa expressão. As suas ferramentas não necessariamente vão servir para mim, mas o comportamento é fundamental. O comportamento tem que ser. O comportamento é fundamental. O meu
comportamento tem que ser igual ao seu e vice-versa para que haja sucesso dentro do seu projeto. E a gente está vendo essa mudança acontecer, né, Marcelo? Porque, por exemplo, nós citamos na semana passada, o Brasil já tem uma startup unicórnio, por exemplo, que é o 99 Táxis, né? Uma coisa Falou de sobre bilhão isso, de dólares. Você imagina algum tempo atrás, você imaginar, olha, acho que o Brasil vai ter uma empresa aí de $1 bilhão muito em breve. Ele me chamar de maluco, né? Porque falar, não é possível, mas né, e surgindo do empreendedorismo, né? Surgindo pequeno, bem pequeno, né? Exatamente. Legal. Foi investida por uma japonesa, a Didi, e é o primeiro unicórnio. Quando eu li a matéria sobre o primeiro unicórnio brasileiro, que é o 99 Táxi, a matéria falava quais os 10 próximos possíveis de ser unicórnio. Isso é uma coisa, né? Exatamente. Porque, inclusive, no wrap-up desses, falou exatamente sobre startup e sobre e-commerce. E dentro dessa conversa falou-se o seguinte, que o Brasil é tão bom ou melhor quanto o Vale do Silício. Exato. Com certeza. Que fica esse discurso, Vale do Silício, Vale do Silício, Vale do Silício, mas aqui hoje o investimento e a capacidade tecnológica e as startups que estão surgindo são tão boas ou melhores do que a gente tem lá. E eu ainda colocaria nesse segredo aí, né, nessa mistura toda, a criatividade do brasileiro, Perfeito. né? Que é absolutamente, né? Exatamente. Incomum o poder de criação, de ideia, de desenvolvimento. Eu tive em Portugal recentemente e Portugal, ele, apesar de ser primeiro mundo, está abaixo do Brasil a nível de desenvolvimento de tecnologia, de startups. Pra você ver, né? Apesar dele também ter um unicórnio, só tem um também para você ver, Portugal, mas é nitidamente claro a diferença de que a gente está muito mais avançado do que Portugal, que está na Europa e é um país de primeiro mundo. E essa coisa do poder inventivo, criativo do brasileiro, eu vi isso de perto. Eu estive na Universidade da Flórida, conhecendo o campus, e o campus da Universidade da Flórida ele é, digamos assim, bancado pela Apple, né? A Apple ela é a patrocinadora do campus todo da universidade, não só de tecnologia, mas de todos eles da Universidade da Flórida. E conhecendo a parte de tecnologia, eu me deparei lá na parte de criação, né? Eu fui conhecer evidentemente a parte de comunicação da universidade, né? Que é a minha área, e conhecendo a parte de criação, que tem uma agência de publicidade funcionando dentro, muito legal. Eu me surpreendi, né? Me surpreendi nada, porque eu já sabia que isso ia acontecer. A maior parte dos profissionais que lá estão trabalhando são brasileiros, né? Eram 5 profissionais no dia que eu fui. Tinha um indiano e 4 brasileiros. Eu falei, mas não tem americano aqui, não? Mas justamente sobre essa estatística que se falou, que o Brasil é até melhor do que o próprio Vale do Silício, porque não só a nossa capacidade tecnológica, quanto o nosso material humano. Humano, claro, que é o grande dificultador lá, né, do Vale do Silício. Isso. Mas vamos falar do assunto de hoje, né? O que você trouxe aí pra gente? O que a gente, na verdade, quer abordar, o que podemos absorver dentro desse evento. Que assim, a gente estava com referências hoje do empreendedorismo nacional e internacional. Vide o sucesso da fórmula que o Flávio está aplicando no Orlando City e que pegou um país que não tinha o futebol, soccer, como paixão e está transformando numa potência, inclusive querendo criar uma liga tão grande quanto a UEFA. Na região da Flórida, por exemplo, eu vou falar para você, você entra nas lojas de esporte, o que tem camisa de futebol, que é coisa que a gente não imaginava, né? Não imaginava, né? Exatamente. Ele é um case sensacional para quem quiser estudar, ver. Está aí na internet, você vai ver. Ele teve esse insight lá atrás. Ele falou que isso é muito importante no empreendedorismo também, você ter o time da coisa, para que você possa ter ação. Saber o momento. Saber o momento. Tanto é que ele fala que se fosse hoje em dia, ele não conseguiria mais entrar. E um cara que ele comprou o Orlando City por 120 milhões de dólares e hoje vale 500 milhões de dólares. De 2013 para 2018, em 5 anos. O que ele fez, né, com a oportunidade que ele viu, com o momento que ele entrou, as ações que ele fez e todo o planejamento que tem que se ter, irradiando, né, para todos os outros, né? Você vê o time de Nova York, por exemplo, investindo pesadíssimo em jogadores como Pirlo, né? Exato. Chiellini, outros jogadores assim muito... Estratégia de marketing. Tinha o Kaká, lembrando que o Kaká até agora, recentemente ele se despediu, jogava, agora né? Foi um ícone dele que ele quis levar. Eu já vi palestras deles, ele falando exatamente isso, que ele quer popularizar, né? Então ele quer trazer ídolos no mundo inteiro, que todo mundo vê em Copa do Mundo e tudo mais, né? Por mais que não estejam em atividades exatamente, por enquanto.
para que ele bote lá para que popularize, Popularize, né? é verdade. Ele fez um estádio de 25 mil pessoas, né? Isso, eles construíram um estádio de 25 mil pessoas, muito bonito. onde eles operam sold out, ou seja, eles vendem todos os ingressos com um ano de antecedência. O ano inteiro. Todo o ano seguinte já está com o estádio vendido em 100% de capacidade. Então, isso num esporte sem nenhum tipo de para você ver, de então tradição, assim, né, trazendo, por exemplo, ele foi dando, antes de chegar ao case do Orlando, porque primeiro ele falou da WhatsApp, depois ele falou do meusucesso.com, que é aquela questão dele das videoaulas, que não é presencial, né? Como é que chama? Educação à distância. Porque primeiro ele falou, vamos falar sobre aula presencial, e deu o case da WhatsApp. Depois ele foi e falou, meusucesso.com. EAD. E aí chegou no Orlando. Esporte. Legal. Exatamente. E aí assim, ele foi dando, por exemplo, dentro, isso que ele quis, isso aqui é minha verdade. Então assim, eu tenho comportamentos empreendedores que são fundamentais, foco, networking, risco calculado, planejamento, isso é essencial, mas ele foi dizendo, por exemplo, isso é uma coisa óbvia, mas ele transformou com palavras bem bacanas. O que é o seu produto quando você quer empreender? Como é que você identifica uma oportunidade? Quando você encontra um problema. Sim. Então, o que é o seu produto? É a solução do problema. Então, ele chegou nos Estados Unidos, usando o case do Orlando City, ele chegou nos Estados Unidos, olhou e estava à venda. Tinha o comunicado. Vende-se clube, 120 milhões. Falou, uma das ferramentas dele sempre foi fazer a pesquisa e não existia nenhuma métrica lá que ele pudesse avaliar. O que ele fez? Contratou uma pesquisa. E ele descobriu que 25 milhões de americanos praticavam futebol. Por mais que não seja uma paixão, 25 milhões de americanos. Olha a dica de empreendedorismo aí. Pesquisa. Exatamente. Pesquise o seu mercado antes de entrar nele. Conhecer. Você ter estatística. Ele trabalha muito com essa questão de você ter estatística, pesquisa de mercado. Que isso é uma parte fundamental dentro do seu planejamento quando você vai fazer um business plan para abrir o seu negócio. Você tem que entender onde você está, o que você precisa, a sua demanda. Que terreno é esse que você vai pisar, né? Exatamente. Aliás, precisamos disso em Teresópolis, muito. Não temos. Vamos ter que desenvolver sabe, né? isso aí. E, inclusive, com as parcerias que a gente tem hoje, por exemplo, isso até é uma sugestão que foi até aspirada, usar a FESO, os alunos da FESO, para que a gente consiga fazer métricas na cidade. Que hoje você, por exemplo, é uma rede de franquias a nível nacional e você, enquanto franqueador, você quer abrir sua franquia aqui. Claro, e como é que você vai saber conhecer aquele local? Exatamente. Né? Você não tem dados na cidade. Isso é uma realidade. Você tem que fazer o seu próprio dado. Isso é muito importante. Para todo esse movimento empreendedor que a gente quer fazer, é necessário quem quer vir empreender que possa conhecer, que possa ter acesso a essa pesquisa. A gente falou disso tudo e aí também, por que vocês estão falando, né, disso e o que tem a ver com o movimento empreendedor? Tem a ver com o empreendimento, com você empreender. Né? Se a gente olhar para o Brasil e ver o formato de clubes, e aí ver o que ele fez com um formato de clube na América, o que ele fez? Ele empreendeu, ele tratou de forma corporativa como empreendimento e aí consegue realizar tudo, coisa que no Brasil não acontece. Então, empreender é a saída. Ele aplicou gestão, exatamente. Empreender é a saída, ele aplicou gestão, ele trabalhou. Qual é o sonho? O sonho é que ele transforme a Liga Americana, assim como a NFL, a NBL, a própria NBA, o beisebol, o futebol americano e o basquete, ele quer tornar dessa forma, tanto que a aspiração maior é que ele faça uma liga a nível UEFA, que tem uma UEFA na Europa e uma Major League, digamos, que já existe hoje, mas que tenha como é que eu posso dizer, essa abrangência e essa importância a nível mundial para o futebol. Bacana. Exatamente. Aí, por exemplo, uma coisa que ele colocou, que é o principal dele, antes de falar sobre isso, ele lembrou mais uma vez, não sei se todo mundo que está nos assistindo conhece, a matriz SWOT. A importância da matriz SWOT. SWOT é SWOT, que é Strength, Weakness, Opportunity and Threat, que são as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Então, qualquer negócio que ele vai participar, o que ele pensa, as ideias que ele acorda na madrugada... Ele aplica a matriz SWOT. Mais uma dica hoje, um monte de dica aí hoje, só começar a anotar isso aí, gente. Exatamente. Se você tiver oportunidade, SWOT, matriz SWOT.
entra no Google, vai te explicar com clareza qualquer ideia que você Exatamente. tiver. Antes de você dar o primeiro passo, que é importantíssimo você dar o primeiro passo, faz uma matriz SWOT. Um dos segmentos que mais utiliza SWOT é o segmento automobilístico, né? Todo grande lançamento de carro, né? Todo grande novo empreendimento das montadoras, está aí o SWOT sendo aplicado com certeza já há algum tempo, né? É muito bacana. Com certeza. E aí, aí quando ele vai aplicar isso, é essencial que na força dele tenha venda. Porque para ele o mais importante dentro de qualquer negócio, dentro de qualquer projeto, é o setor de vendas. Se teu projeto não vende, o teu projeto quebra. Independente pode do ser o segmento. melhor. Pode ser uma excelente ideia, pode ser um excelente produto, um excelente serviço. Se não tiver poder de venda... Se não Exatamente. vender, não faz. E aí ele pegou e criou, por exemplo, essa questão do estádio, criou essa questão de trazer um Kaká da vida, por exemplo, criou símbolo. Essa paixão do jovem que hoje já está lá, como ele mesmo disse, dá de 25 milhões de praticantes. E o que ele fez? Ele fez a venda antecipada, criou essa venda que ele chama de Season Tickets. Season Tickets, que é o mais utilizado, inclusive, nas outras grandes ligas. Exatamente. Né? E para complementar isso tudo, ele valorizou a cidade. Exatamente. Ele focou Orlando. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? O público dele tem de fora também, mas a maioria é de Orlando. Orlando valoriza Abraçou, a cidade, né? valoriza o seu time. Né? Isso é muito E legal. o americano já tem esse é perfil, assim. né? O americano tem o perfil realmente de ser apaixonado Exato. pelos esportes, os esportes de alto rendimento, as grandes competições, né? Tem o caráter de se programar para assistir, e aí vai muito da organização dos caras mesmo, né? Que você tem um calendário fechado. Por exemplo, a NFL, a gente sabe que começa em setembro, acaba rapidinho em fevereiro, mas se você for encontrar hoje... Para você ir hoje, né? Resolvi, estou em Nova York e quero assistir um jogo da NFL. Você vai pagar muito dinheiro. Deixa o Rio lá na Mas muito, você vai pagar muito dinheiro. Ou seja, para você querer assistir um bom jogo da NFL, você tem que se programar antes. No mínimo, um ano. Vai pagar caro, um ano você vai pagar caro. O ideal são 2. Mas é um pouco do que eles querem chegar também, né? Chegar nesse nível, né? Que é esse nível de organização. Eles também têm a missão de querer passar a jornada empreendedora que ele teve para todo mundo, para falar para todos que estão sentados ali que é possível para você que está aí. Legal. Né? Isso é legal, o que a gente quer fazer aqui também. É mais ou menos isso. Que é o irradiar mesmo, né? A coisa hoje o objetivo, e quem falou muito sobre isso foi o Carlos Wizard, que é um cara completamente de sucesso, não para de crescer. Ontem mesmo anunciou que fez a compra do KFC e do Pizza Hut, depois de trazer o Taco Bell aqui para o Brasil. Então você vê, um cara que já é bilionário, o Carlos Wizard é bilionário, ele não para de empreender, não para de trabalhar, está lá com seus tantos anos, esqueci, quase 70, não é isso? Quase 70, ele é um senhor, quase 70 anos, e não para. E ele falou que, junto do Flávio, o objetivo maior do Powerhouse é trazer essa energia, aonde ele mesmo agradece a energia do público que trouxe a ele, mas disseminar e fazer o desenvolvimento do empreendedorismo no Brasil. Eles querem desenvolver a o Brasil. palavra motivação está muito mal utilizada hoje em dia, mas é uma motivação. Não, eles usam real, sim, porque é uma motivação real. Entra um conflito em relação à motivação, porque, na verdade, se você for pegar na teoria psicológica, a motivação ela é interna. Ela é interna, você, exatamente. Anderson, não vai me motivar, a não ser que eu esteja motivado. Então, eles tratam dessa forma também, mas a palavra é também a palavra que a gente usa. O desenvolvimento do empreendedorismo para o desenvolvimento do Brasil. Enquanto o nosso é o desenvolvimento de Teresópolis, o deles é a nível nacional. E ele mostrar, né, o Carlos Wizard, que hoje ele é bilionário, mas como ele começou? Dando aula particular em casa. Tá vendo? O pai era caminhoneiro. Ele foi demitido do emprego, e aí ele teve que começar a se virar, e aí começou a dar aula de inglês na casa das pessoas. Então a jornada empreendedora, talvez o day one do Carlos Wizard começou lá atrás, que já tem não sei quantos anos, muitos anos. Bastante, dando aula particular. Mas 50 anos, mostrando para o público, não interessa da maneira que você está hoje, você pode alcançar, você pode conseguir. E o Flávio não sei se ele falou a idade dele, mas ele falou quando ele começou a empreender. Foi com 26 anos. Quando ele começou... Isso. Ou seja, mais um mito derrubado, né? De que eu estou muito velho para empreender. Já ouvi isso muitas vezes. Inclusive, mais uma dica para quem está nos assistindo. Mais uma. Fome de Poder, na Netflix,
The Founder, The que é a Founder, história do McDonald's. Muito legal. Onde no final se fala um comportamento empreendedor, chamado persistência. Não é teimosia, é persistência. Você acreditar naquilo que você sonha, que você almeja, e ir até o final dentro das possibilidades reais. Muito legal. E ele tinha 67 anos quando ele conseguiu explodir a rede de McDonald's. Então, e fruto de muito trabalho. O filme retrata todo o perrengue, o tempo tudo todo que ele Uma passou. correria danada. Exatamente, todo o trâmite que aconteceu, porque na verdade os irmãos McDonald's não são os donos do McDonald's. É verdade. Esqueci o nome de quem hoje é o proprietário, mas ele identificou a questão de franquear e desenvolveu, porque os irmãos McDonald's foram exímios empreendedores. Claro. Que eles criaram esse conceito da cozinha muito bem montada. Foi totalmente deles. A formatação para que o sanduíche fosse rápido, gostoso, dentro de uma higiene, porque antes todos os fast foods não tinham esse conceito. Era algo bem desleixado. E aí ele identificou, olhou aquela ideia e falou, em vez dele aplicar, na verdade, valorizar isso, não. Ele queria replicar e no final das contas, se você acha que o McDonald's vende hambúrguer, ele vende imóvel. Exatamente isso, né? Ele vende imóveis. Gente, olha, o papo tava, né? A gente acabou se alongando aqui, mas é assim mesmo. Quando a coisa tá boa, realmente a gente se empolga aqui. Só pra gente finalizar, vamos lá. Você tem que ter um último ponto aí que ficou faltando, né? Eu vou falar só uma coisinha assim que foi muito interessante, que fica como mais uma dica, e pegar a última deixa aqui e falar que outra dica é você, se você pensou num negócio, na ideia de um negócio, registre sua marca, porque foi o que aconteceu nessa história. Formalize, né? Formalize, isso é importante. Né? E assim, uma coisa muito interessante, fica como uma outra dica, é que eles falaram do produto, de que forma o produto hoje pode atingir o mercado em escala. É você ter um produto com uma embalagem A, muito bonita, bem apresentada, com um preço de público B, que fica muito mais acessível, e acessível ao público C, que quer se desenvolver, que quer crescer, que quer migrar para um outro momento de vida que seja acessível. Então, o produto dele tem essa cara, né, tem esse formato, e que fez sucesso da maneira que fez. Com então, certeza. É mais uma dica que a gente deixa, exatamente, né, Asra? Eles tocam bastante na questão que tem sido disseminada, inclusive em livros, em matérias e palestras, que é a questão de você colocar valor no seu produto. Você não ter preço, você ter valor agregado. Então, é uma embalagem classe A, preço de classe B, mas acessível justamente para essas pessoas que quem quer ascender e que almeja e que quer investir em si, no produto, para que possa crescer. E que você não venda só o produto, você venda o que ele tem a oferecer, né? Qual é a dor que ele pode suprir. É a famosa experiência dentro do Exatamente. Muito bacana. Gente, muito legal. Olha só, lembrando que você pode participar com a gente também. Semana que vem estamos de volta aqui na quarta-feira em mais um momento aqui falando do empreendedorismo, né? Levando até você algumas dicas bacanas. Vão estar de volta os meninos aqui. Espero que você tenha anotado aí as dicas, né? Mas vai outra dica agora. Se você perdeu a entrevista, não tem problema. Chegou na metade, a entrevista ficou longa, não tem problema. Vai lá no YouTube que tá tudo registradinho lá, né? Você vai poder rever a entrevista, pausar, anotar aí as dicas do pessoal, que vale muito a pena. Asla, Marcelo, obrigado de novo, mais uma vez. Nós que agradecemos. Semana que vem estamos juntos. Quero falar mais 2 tópicos, se possível. Fala, que eu esqueci pode ir, rapidinho. aqui. Um dos wrap-ups que teve foi com o fundador do Wine.com, que hoje é o maior e-commerce de venda de varejo de vinho. E foi bem bacana, porque primeiro falou sobre a questão do e-commerce, e tinha um outro rapaz que eu esqueci o nome, que ele está desenvolvendo a questão dos ecossistemas dos e-commerces. Então, a tecnologia que ele está criando é pioneira no mundo. E aí, eles trouxeram um dado legal, que inclusive é uma dica para você, empreendedor, e que já faço inclusive uma propaganda para a semana que vem, para o evento Vinho nas Alturas. Eles falaram que hoje o consumo per capita no Brasil de vinho é de uma garrafa por ano. E eles vendem na 750. 750 ml. Não é nem um litro. Não é nem um litro por ano, per capita. E eles vendem 7 mil garrafas de vinho por dia. Hoje essa é a métrica. Então, assim, é uma startup que está crescendo de forma abissal. O próprio Abílio Diniz hoje é um associado, faz parte.
E aí tá o grande gancho que eles mesmos disseram. Eles acreditam que em 5 anos o consumo passe para 4 litros. Não mais garrafas, Não mas mais em garrafa, litros. em litros. Hoje é uma garrafa 750 ml e eles acreditam que com esse desenvolvimento do mercado, que também está sendo fomentado por eles, legal, porque a forma do marketing digital deles é que a pessoa... Porque qual é o objetivo maior da Wine.com? Democratizar o vinho. Uhum. Então, os preços são diferenciados porque eles são hoje os maiores importadores de vinho do Brasil. Uhum. Eles não pegam do distribuidor. Então conseguem preços bons. Exatamente. E conseguem passar isso. Né? Eles não pegam do distribuidor, legal, eles vão direto na vinícola fazer a compra. Então, é 7 containers. Muito então, legal. A dica que eu dou é o seguinte: Teresópolis, cidade serrana, onde o carioca vem para cá para tomar vinho. Para beber vinho, verdade. Identifique uma oportunidade, veja qual o problema que tem e crie um produto. Perfeito. Boa dica, tá vendo? Vamos criar o produto aí. Gente, obrigado pela participação de vocês. A gente só quer lembrar para se despedir do evento dia 30 de dia janeiro. Dia 30, exatamente, é verdade. Tá? Né? Terça-feira, às 19 horas, na FESO. Campus sede no Alto. Isso. Nós vamos ter o lançamento do Movimento Empreendedor, o lançamento público, uma ótima palestra de um grande empreendedor da nossa cidade, bacana, um case da nossa cidade, que a gente de repente pode trazer aqui. Vamos trazer, por favor. Né? E aí fica o convite para todos, legal, dia 30 de janeiro, terça-feira, às 19 horas na FESO. Com o tema Transforme seu hobby num negócio de sucesso. Olha aí, tá vendo? Bacana. Obrigado, meninos, a gente está de volta semana que vem. Obrigado, bom dia. Para você que está aí do outro lado, intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.